Vamos aqui para mais uma porção da palavra do Senhor. Estamos alegres, estamos aqui cantando os hinos da harpa, mas agora vamos à palavra do Senhor. Eu quero hoje falar sobre o derramamento do Espírito Santo. A gente iniciou aí uma série Avivamento. Mas vamos lá, vamos à leitura da palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 14 em diante, a palavra diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer quando eu estou falando sentido também. Sangue, fogo e vapor, fumaça, e o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa do Senhor Jesus. E eu creio piamente que o avivamento, o poder do Espírito Santo, não foi só para aqueles dias de Jerusalém. Eu creio piamente que a unção de Deus não foi só para a década de 1990, 80, 90, não. Eu creio que é para o nosso tempo ainda. E a gente vem falando, sobre os avivamentos. Nós comemoramos no ano de 2006, se não me falha a memória, o centenário do avivamento pentecostal no Brasil. Esse avivamento que aconteceu no século XX, nós estamos falando justamente desse grande pastor chamado William Joseph Sibley, grande homem de Deus que a gente já iniciou aqui, quando no século XX houve ali na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, na Califórnia, um grande avivamento. E esse avivamento aconteceu, já citamos a data, mais uma vez vamos referir, em 1906. 1906. E ali então começou-se algo diferente, algo maravilhoso nessa rua. E essa Rua Azusa então se acendeu no poder do Espírito Santo. Tudo começa a mesma ponta. Tudo começa em um espaço afirmam que inicialmente era um escape, outros um celeiro, mas era algo, não era uma igreja, por assim dizer, a princípio chama terras, as shops eram colocadas como bancos públicos, e ali esse homem começa a coragem, começou a buscar a Deus, começou a pedir ao Senhor o avivamento. A chama acendeu. E aquilo se transformou em um avivamento tão grande que atingiu todos os pontos da América. E muitas pessoas chegaram a mim para ver o que estava acontecendo. E então vimos ali o batismo com o Espírito Santo sendo recebido por muitos desses irmãos. A minha alegria é que esses irmãos, com a chama viva, com a chama acesa em seus corações, começaram a levar esse avivamento a outros lugares.
Citei que a igreja passava por uma fase difícil nesse período, mas graças a Deus, Deus levantou esse homem e a chama do Evangelho, junto com a chama do Espírito, reacendeu na igreja do Senhor. E assim, muitas pessoas passaram a se reunir. Começou com poucos, milhares, centenas de milhares de pessoas passaram por ali. Citamos aqui, inclusive, Daniel e Gunavi. E por que passaram por ali? Porque havia oração, havia muita intercessão, muito clamor, busca do Espírito Santo, salvação de almas. E todos que iam ali estavam sedentos e desejosos do avivamento. E por isso a nossa preocupação, tenho dito, conversado com vários pastores, algumas igrejas, estamos lá, e nós temos falado disso, e o resultado tem sido maravilhoso. Mas, para a gente entrar no nosso tema hoje, brevemente, não vai ser muito bom o assunto, o pastor William Joseph Seymour, que servia nessa igreja, ele não era um pastor que pegava microfone, ou que tinha uma boa oratória, um grande pregador, formado, tinha conhecimento, mas ele não era eloquente. O que ele tinha era o desejo do seu coração de ser usado por Deus, de ver a igreja limpar, de ver a igreja despertar. E nós vivemos, onde a gente escuta isso em qualquer lugar que se vá, às vezes são unidos, às vezes mais grosso, já na Bahia, em outros lugares agora, mas exatamente no estado de São Paulo, tem muitos pastores amigos, e a conversa mesmo, que são os filhos, está diferente. Isso, irmãos, não é muito difícil. Se a gente estudar os grandes nomes de Deus, e nós fazer outros, é orar de ser Deus, e a receita deles foi um quebrantamento de coração, foi humilhar na presença de Deus, foi ter o desejo de ver a mudança. Quando eu olho para a vida do pastor William, eu não vejo ele querer a mudança nos outros, mas antes, primeiro de tudo, ele quer a mudança em si mesmo. E com isso a mudança, claro, aconteceu na sua família, na sua esposa, e daí vem, além da chama aquele coração, ele queria ver uma obra de Deus sendo feita da forma correta, na simples, com humildade, com sinceridade, sem dificuldade, a pureza, a mensagem pregada, genuína. Esse desejo é o nosso desejo. A gente tem o direito de desejar que as coisas sejam melhores. E é bom para qualquer ministério, para qualquer igreja, para qualquer pastor, que nós desejemos buscar essa palavra, desejemos a forma mais simples do Evangelho, e não ficando aí na inconformidade, dou, isso, aquilo, a gente precisa se posicionar. Sempre disse, tem mais de 2, 3 anos que veio do céu, eu estou me posicionando para melhor, buscando mais a Deus, estudando mais a palavra, quebrantando meu coração, evitando conflitos todos que forem possíveis, porque não vale a pena, que vale a pena buscar a presença de Deus. O que vale a pena é fazer a obra de Deus. Isso nós não podemos parar em hipótese alguma. Devemos fazer a vontade de Deus e fazer como esse homem aqui da história. Inclusive o Pedro que nós acabamos de ler, que foi tomado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o que eles estavam buscando, o que William pregava, ensinava, olha gente, existe a promessa do Espírito Santo. E é o que Pedro diz, a promessa diz respeito a nós, nossos filhos. Então nós somos os filhos, nós somos os filhos. Viemos depois, nós somos aqueles separados, todos somos o Senhor chamado, o Senhor nos chamou. Então a promessa diz respeito a nós. Se queremos mudança, devemos então buscar a presença de Deus. E esse pastor era tão simples, seria tão simples, e quando ele terminava de falar, sem meditar, sem falar, sem vibrar, sem virar poeira, sem agacho, sem chavões, sem jargões, ele simplesmente soltava
curvava a sua cabeça e entrava em um momento de clamor, de oração. Isso fez uma mudança muito grande, porque ele não parava de interceder. E a sua intercessão sempre tinha: Senhor, aviva os corações. Muda os corações das pessoas que estão aqui. Transforma-nos, Senhor. Não deixa a gente ser esse crente acomodado. Não deixa a gente ser esse crente frio, esse cristão vazio, esse cristão sem expectativa. Um cristão sem Cristo. Era mais ou menos assim a sua oração. E mesmo a sua oração não tinha muita eloquência, porque não precisa eloquência, precisa só orar corretamente, buscar a direção de Deus. E aí, irmãos, vinha algo que a gente chama de extraordinário e inexplicável. As pessoas que começaram a chegar ali, uma a uma, começaram a abraçar. Não tinha ninguém ali dentro que tinha abraçado o propósito, o projeto do pastor Silvio, para dizer: o senhor está errado, não é desse jeito. Não. Todos se uniram nesse propósito. Apenas os religiosos questionavam, como eu já citei na semana passada. Mas isso não tirou o desejo do coração desse homem de buscar a presença de Deus, de buscar a santidade divina, de confessar as suas falhas, os seus pecados, as suas fraquezas, de se concentrar sempre com Deus e aqueles que estavam ao seu redor. É uma forma simples, mas foi uma forma que deu certo. De repente, almas se convertiam, pessoas recebiam milagres, começaram pessoas de outros países, e todos buscavam a Deus. Eu me lembro que citei aqui sobre a esposa dele, que do nada começou a cantar hinos espirituais, e foi levado ao piano velho que estava no galpão, e ele começou a tocar também em direção ao Espírito Santo. Então, irmãos, é disso que estamos falando. Na outra semana a gente vai trazer mais um tópico sobre esse assunto. Mas antes de Atos capítulo 2, versículo de número 33. De sorte que exaltado seja pela destra de Deus. De sorte que exaltado pela destra de Deus, que é Jesus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Isso logo após a ressurreição, Jesus subiu assunto ao céu, foi exaltado. A destra do Pai ele se encontra. E então, a promessa do Espírito Santo ele enviou para nós. Está aqui: derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, eles só não viram o poder, mas eles também ouviram. E quando há um avivamento, a gente precisa ver o avivamento, mas a gente precisa ouvir o avivamento. E o ver e o ouvir está relacionado também às pessoas de fora que olham para nós como servos de Deus. Eles precisam ver algo diferente, eles precisam ouvir algo diferente. E não somente isso com relação a nós. Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir, mas nós precisamos receber. E para isso precisamos crer. Então, são 4 palavras importantes que eu quero deixar aqui nesse capítulo 2, versículo 33. Crer primeiro, mas precisa ver. Vem para a igreja, ou vai para a igreja, com o propósito de ver a glória de Deus. Vai com o propósito também de ouvir a voz de Deus. E não somente isso, vai com o propósito de receber. Toda vez que uma pessoa entrar na casa de Deus com o propósito de cultuar, então o que aconteceu na Rua Azusa vai acontecer, o que aconteceu em Jerusalém, o negócio vai acontecer. A glória de Deus vai ser manifestada. Mas quando a gente vem para a igreja, mas a gente não crê, quando a gente vem para o culto e a gente vem para ver o que não é para ver, a gente vem para ouvir o que não é para ouvir, a gente não recebe. Então, quando entrar na igreja, por mais dificuldade que você tenha com algo, eu com você, a igreja é a casa de Deus. Vai para a igreja crendo no Senhor. Não vai com outros propósitos, com outras excusas. É o lugar da adoração. Lembrando que é o lugar da oração. A dentro da casa de Deus, por mais que isso seja um costume, não nos cansativo. Vamos seus direitos. Ore,
5 minutinhos, que seja, 4 minutinhos, você entrou na casa de Deus. Mas isso no nosso meio perdeu a valor. A gente chega, senta e acabou. E muitas vezes não cultua. Então, vai para a casa de Deus, crendo. Já vai com propósito, já vai com o coração aberto. Além de crer, seja uma visão do céu para ver e ouvir a voz do Senhor. Ouvir o som, porque lá em Jerusalém não era pequeno. A Bíblia diz muito claro, era o som do modelo veemente e impetuoso. E eles ouviram o som. Embora o som era uma matéria, a gente não consegue ver, mas a gente consegue ouvir. E não somente ouvir, mas também ser tocado pelo som. O som são vibrações sonoras, e elas, sendo matéria, nos alcançam, nos atingem. Então deixa as ondas sonoras dos céus tomar conta da tua vida. Entra na casa de Deus disposta, crendo que você vai ver agora, vai ser tocado pelas ondas sonoras dos céus, vai receber. Glória a Jesus. Então, irmãos, é um assunto que precisa estar em pauta. Como eu disse, são várias lições da escola dominical, inclusive uma de 2006 fala muito sobre isso. E foi nesse ano de 2006 que foi lançada essa revista que nós, então, comemoramos 100 anos de equipamento. 100 anos do que aconteceu na Rua Azul. Agora, possivelmente, estamos aí por 119 anos, mais ou menos, vai para 120 anos que aconteceu o avivamento da Rua Azusa. Bom, você vai conseguir. E não é coincidência, porque lá em Jerusalém, no dia que tem hora que para, tá? Você tem que tentar 2, 3 vezes, tá? É normal. Nessa data, esse negócio de usar 2 por ao mesmo tempo, às vezes você fica um pouquinho atrasado do outro, faz a diferença, porque ele tem que ser clicado ao mesmo tempo. Tem hora que eu não consigo clicar os 2 que trouxeram ao Brasil esse avivamento, né? Deixaram essas marcas reveladas do Espírito Santo, dos trabalhos que levantaram, que fizeram, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta luta, tanta prova, mas aqueles homens lutaram desde o dia do Pentecostes, depois da Rua Azul, depois de Martinho Lutero, 1500, depois de 1800, essas datas são importantes para a lembrança, né? Essas datas, 1500 Lutero, daí mais 400 anos, mais 900 anos, 1900, surge William Seymour fazendo esse trabalho maravilhoso, e daí então Deus começa a trabalhar aqui no Brasil. A gente tem aí um movimento pentecostal através de Daniel Weber e Carlinhos, até as igrejas tradicionais, mas Deus usou isso poderosamente, chegando até nós. E hoje, essa é a nossa pergunta. O legado que eles deixaram para nós, o legado que eles cumpriram com a sua missão. E nós hoje, que temos que zelar pelo avivamento, pelo poder pentecostal, temos que ser o canal para que essa unção permaneça, para que essa graça, esse poder permaneça. Porque a gente está deixando para a próxima geração, para os nossos filhos. Mas se Jesus vier, não vai precisar. Não vai precisar. Mas permita-me dizer, quando eu era adolescente, eu ouvi, inclusive, que pessoas podem dizer, olha, não precisa estudar, precisa tomar que até 2000 o mundo vai acabar. Jesus vai levar a igreja antes disso. E aí? Nós temos notícias, todo mundo que acompanhou, todo mundo pode ver as notícias, pessoas que se vestiram de branco, desfizeram as suas coisas, ficaram ligados de igreja, foram para montes, e não aconteceu nada disso. Não demora muito, 12 anos depois, 2012 foi o ano que foi isso. E não aconteceu. Jesus vem, com certeza Jesus vem, mas faz parte da escatologia que a gente está falando, né? Nem aquele dia e hora ninguém sabe. O que nos compete estarmos preparados. Então, está mais do que na hora de deixarmos o legado de avivamento, de poder, de unção de Deus para as próximas gerações. Assusta Sim, a gente ver os nossos jovens tendo depressão, sofrendo
bipolaridade, tantas outras doenças atingindo a gente, olha, dentro das nossas igrejas, quando não se via tanto essas coisas. Está na hora de voltarmos aos nossos joelhos em terra, levantarmos as nossas mãos santas, dobrarmos os nossos joelhos desconjuntados e nos voltarmos para que Deus comece a atuar novamente nos nossos meios e assim vermos a operação, a ministração do Espírito Santo conforme a palavra do Senhor nos ensina. Porque isso lá em Joel é profetizado, no Antigo Testamento, porque Deus revelou tantos detalhes. Deus revelou e o profeta pôde registrar cirurgicamente os detalhes do derramamento do Espírito Santo nesses últimos tempos. Lá em Joel, capítulo 2, 23, por aí, os irmãos podem ver, Joel foi talvez um dos primeiros dos profetas literários, profetas que escreveram mensagens que sabiam, que fala com muita propriedade em suas profecias sobre Pentecostes. O profeta Joel, né? E o termo Pentecostes dá uma referência ao batismo com o Espírito Santo e não a festa judaica, do mesmo nome que ocorria 50 dias após a Páscoa. E nós sabemos que Pentecostes é isso, é uma festa judaica, mas como a descida do Espírito Santo ocorreu justamente naquele período, como a última festa de Pentecostes em Jerusalém, então nós adotamos essa palavra, né, para podermos nos identificar com esse mover do Espírito Santo no nosso meio. E é tão bom, é tão bonito, mas ser pentecostal é aí que a gente precisa abordar isso com muito cuidado. Ser pentecostal, irmãos, não é uma referência a ficar gritando, a ficar babando, a ficar cuspindo, não é uma referência a ficar girando, a ficar falando de Deus, a fazer tantas coisas que tanta gente está fazendo por aí. Isso são movimentos físicos. Isso não tem nada a ver com o mover do Espírito Santo. Ser pentecostal não significa que a todo momento eu tenho que estar revelando a vida das pessoas. Não significa que eu vou ficar curando todo mundo e que vou, como já citamos aqui, né, ficar todo rachado de línguas. Eu observava, né, há 2, 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, tantas formas de falar línguas diferentes, né? Tinha uma que parecia uma bomba, né? O que falava a língua dizia tum, tum, parecia uma bomba, e tinha outro que ia não tem nada a ver com a palavra. Houve muita bagunça, muita confusão. Isso não é ser pentecostal, isso é sentar no céu. Ser pentecostal não significa, irmãos, eu tenho que andar com uma lata de óleo o dia todo para ungir as pessoas na rua e ungir gato, cachorro, rato, janela, ventilador, não. De nada adianta você ungir o carro, a casa e a vida não ter unção de Deus. Então, ser pentecostal não é isso, não, esses exageros que estão por aí. A gente está falando do avivamento bíblico, da palavra de Deus. É ao contrário, quando tem movimento, o poder do Espírito Santo, a gente fica mais retraído, mais escondido, a gente quer menos aparecer. Então a gente não vai fazer escargalhaço, a gente vai com todo cuidado para que o Espírito Santo de fato se manifeste. Não que num culto onde o poder desce não haja reação física, vai haver reação física, mas não significa que todo mundo tem que pular, subir no banco. Não sei se os irmãos já viram, eu já vi pessoas. Então, o mortal pula por cima do altar, e aquela coisa toda. Não, isso não é, irmãos, isso não é, isso só atrapalha. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E não significa que eu sou pentecostal, eu tenho que encher a igreja de castiçal, de colocar uma máscara da aliança, de ter limites, e, bom, fazem tudo isso, mas não subir assar um carneiro, né? Não se vê com fogo nesse altar. Então a gente acaba que confunde as coisas. Mas o versículo 17, né, nós lemos, diz: derramarei do meu espírito. E quem está dizendo isso? A palavra de Deus. Olha que interessante, né? A leitura que nós
e nos últimos dias acontecerá, e Pedro faz questão de dizer, diz Deus, nenhum homem consegue promover a descida do Espírito Santo. Nenhuma organização, nenhuma agenda, por melhor que seja, uma campanha, por melhor que seja, eu gosto de tudo isso, mas é muito claro que quem derrama o Espírito é Deus. E de que forma acontece isso? Só acontece numa igreja cristocêntrica, teocêntrica. Numa igreja que não é cristocêntrica, numa igreja que não é teocêntrica, não tem a presença de Deus. Então a gente precisa estar preocupado com essa questão, porque esses dias estava ouvindo os irmãos falarem de um pregador que pregou, em nenhum momento citou Deus na mensagem, em nenhum momento citou o Espírito Santo na mensagem, em nenhum momento citou Jesus na mensagem. Então não é uma mensagem bíblica, porque de Gênesis a Apocalipse o centro da Bíblia é Jesus, é a presença de Deus, é o mover do Espírito Santo. Então, para a gente ter mesmo a descida do Espírito Santo, a gente precisa entender os nossos cultos e não estarmos fazendo para nos exaltar. Confesso, estou lendo bastante, estou pesquisando bastante, onde eu vou, se tiver um livro eu vou pegar, vou ler, mas isso não significa que eu tenho que estar mostrando minhas credenciais, que eu tenho que estar dizendo se sou doutor, não sou, se sou seminarista, não sou. Quando chega nesse altar, é o que menos importa. Estuda, aprenda, faça seminário, sempre recomendo, vai para a escola dominical, mas nunca para querer ser o melhor pregador ou que fala mais bonito, mas sim para deixar Deus usar. Você já está preparando para aquela manhã. Da mesma forma, na música. Nós citamos aqui no acampamento da Rua Suja que quem começou a administrar a música no acampamento foi o Espírito Santo. Tomou a esposa do pastor Sênior e ali usou tremendamente. Então, tampouco adianta a gente ter música na igreja e ela não é para adorar a Deus. Ela é para exaltar o cantor, o músico que seja. Mas quando a gente tem uma atitude de adorar a Deus, de usar a ferramenta, o instrumento, a voz, ou o seminário, o conhecimento para adorar a Deus, esse é o caminho do avivamento. Mas existem aquelas 4 recomendações. Precisa crer, precisa ter uma disposição para ver a glória de Deus, precisa ter uma disposição para ouvir, e quem ouve porque está tocado, está sentindo, e também a disposição de buscar e receber esse avivamento nas nossas vidas. E Atos é muito claro, ele é escatológico, porque ele diz nos últimos dias. Não será que estamos vivendo nos últimos dias? Seria ou não seria possível que seja exatamente hoje o Natal dos últimos dias, final do mês de novembro, de outubro, estamos entrando no começo de novembro de 2025. Logo termina o ano de 2025. Não seria que a gente está nos últimos dias, ou que nós estamos nos últimos dias? E nos últimos dias diz Deus. E olha o que Jesus diz lá em Mateus 24, a respeito dos últimos dias. Leia lá, 24, 25. Os assuntos escatológicos, amor aos falta de fé, mas sempre coisas acontecendo. Mas também, em contrapartida, nos últimos dias, tem que acontecer o quê? O derramamento do Espírito Santo. E não é que Deus não quer derramar. É que de repente nós não estamos na posição correta, na forma certa de receber. Porque eu não consigo crer no derramar do Espírito Santo se a minha vida não está sendo transformada. Se eu continuo com comportamentos que desagradam a Deus, com atitudes que não convêm ao cristão, se eu continuo errando, falhando, dando mau testemunho, não é que a gente não fala, não é, é um momento de limpar, de consertar a nossa vida. Tem que acertar a nossa situação. Foi muito citado no nosso meio, antes da pandemia, 2 Crônicas 7,14. E isso não é para a pessoa lá fora, não é para quem não serve a Deus, é para quem serve a Deus nos últimos dias de Deus. Está esquentando. Darei o meu espírito
sobre o homem, sobre toda, vamos ler aqui, a carne. Que toda carne é essa? Não é a carne mundana, não, gente. É o povo de Deus que está dizendo aqui muito claro. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Não é lá fora, não é quem não tem Deus. É eu, é você, é o teu filho, é o meu filho. Vossos jovens, a nossa cidade, que está entrando em direção de oração, terão visões. Que visão que eles têm hoje? Visão do videogame, visão de redes sociais. Não é essa visão. Visão do socialismo, visão de tantas outras coisas. E olha que os nossos velhos sonharam sonhos. Que sonhos são esses? Não é um sonho só de uma boa aposentadoria, de uma boa casa, não, que isso não é pecado. Mas sonhos divinos. Sonhos de revelações de Deus através dos sonhos. E ainda diz aqui, ó, 18. Do meu espírito pode derramar sobre os meus servos e as minhas servas. É para quem serve a Deus. É para quem se sujeita, que ser servo. É aquele que trabalha, é serviçal, que está debaixo de uma obediência, que sabe que acima tem alguém, que sabe respeitar essa alguém. O Senhor está dizendo, me serve, porque quem serve obedece, quem serve serve, quem serve se sujeita. Então ele diz também, no meu espírito derramar sobre os meus servos e as minhas servas. Então, se você é servo de Deus, se eu sou servo de Deus, vamos nos posicionar, porque nos últimos dias aconteceu lá em Jerusalém e veio aparecendo ao longo da história, depois de 313, quando Constantino aconteceu de novo, depois de um inverno aconteceu de novo, os intervalos que a igreja desanima, Deus levanta alguém. Estamos falando de sempre, na outra semana, ou aquela nova semana, já vamos falar de novo. Que Deus usou tremendamente. Então basta sermos servos de Deus para que o que está aqui no versículo de número 17 se cumpra na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família. Agora você sabe que eu sim, tá vendo? É igual eu, por isso as vossas filhas. Vamos tentar descansar. Não fadiga só minha mão, fadiga meus ombros. Onde estão essas profecias? Por que eles não estão profetizando? Não está cumprindo na nossa vida isso? É uma pergunta. E aí ele diz: os nossos jovens terão visão de Deus, visão de ser servo de Deus, de buscar a presença de Deus. É isso. Hoje eu tive o privilégio de conversar com algumas pessoas ali. Ali eu tenho, se eu moro ali, é uma coisa assim, um posto de saúde. Uma pessoa fazer exame, teste, leite, isso é necessário hoje. Eu já me aproveitei ali, e eu andei lá dentro, conversei com algumas pessoas, e pude falar de Jesus. Não foi nem duas. E a gente encontra irmãos desanimados, irmãos parados, irmãos tristes. A gente encontra pastores, como eu encontrei dois, não tem igreja, só tem um crente, a igreja só tem dois. E a gente vê que são homens de Deus. O que está faltando? Eu tenho certeza que estamos vivendo os últimos dias. Eu tenho certeza que a igreja de Deus ela está passando por um tempo, inclusive, é uma fala quase engano que depois da pandemia, em vez da gente melhorar, a gente piorou mais. Mas eu acredito, e por isso Deus tem me dado essa palavra, de que vai chegar um momento, e estamos nos últimos dias, em que vai haver um avivamento sobrenatural na igreja de Deus. Os que são servos e servas vão receber, vão serem tocados, vão serem abençoados. E não só a igreja Assembleia de Deus, como muitas outras igrejas, até igrejas tradicionais, virando mas precisa falar e meditar com Deus, faz o que Deus vai passar um milagre no nosso meio. E olha só, vou repetir de novo 18. Também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias, últimos dias, e profetizarão. Então, meu irmão, busque Deus, se prepare, fique na presença de Deus. É com luta, é com prova.
documentário verdadeiro da vida de William Joseph Seymour, você vai ver o quanto ele foi perseguido, o quanto que ele pregava, que ele ensinava, foi chamado de heresia, foi chamado de mentira, o quanto o pastor disse, para com essa bagunça, mas era a ouvir de Deus. E nós somos fruto disso. Nós somos fruto disso, né? Eu lembro até de um hino que a gente cantava, hoje não canta mais. A Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos sons. A gente cantava muito isso, né? E é bom voltar a cantar, porque o Espírito Santo está no nosso meio. E assim diz aí no 19, farei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Então haverá um momento de prodígios, haverá um momento de sinais, um momento de maravilhas, mas também é uma fase de transição para um momento escatológico muito difícil, porque virão os dias de aflição, os dias de luta, os dias de provas, ainda diz, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Olha o que diz o versículo 19: farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor, o sol vai se converter em trevas, rua em sangue, antes de chegar o quê? O grande e glorioso dia do Senhor. 21. Assunto escatológico agora. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é o caminho? O caminho, meus amados irmãos, é orar. E aqui nós vamos concluir. O caminho é orar. O caminho é nos humilharmos na presença de Deus. Como seria o pastor hoje aqui no centro da cidade? Porque, infelizmente, tem muitos dos nossos amigos, pastores, que são pastores, crentes, que pisam os outros, que humilham os outros. E você quer pisar, humilhar, não se preocupe com isso. Tenha certeza que Deus te chamou. Tenha certeza que Deus te usa. Quando uma pessoa, meus amados e irmãos, tenha certeza que Deus usa, ela, por mais que fique triste, por mais que se angustie, ela não desiste. Por mais que fique abatida, ela não baixa a cabeça. Ela continua fazendo a obra de Deus. Houve muito sofrimento, muita perseguição desse homem de Deus, William Joseph Seymour, mas Deus se deu necessidade, muitas famílias tiveram que amparar, que ajudaram, mas ele procurou buscar a verdade bíblica, ele procurou aprender muito mais a respeito de Jesus, procurou buscar a direção do Espírito Santo nas suas ministrações, se humilhar e o poder de Deus desceu. Provas 7:14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Segunda coisa, orar. Terceira, buscar a minha face. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. Olha que eu disse 4 regrinhas aqui, nunca eu gosto da nossa igreja, da nossa casa, da nossa família. Crer, ter a visão de Deus, ouvir e receber. E Clóvis complementa isso também, dizendo, se meu povo se humilhar, orar, buscar a paz do Senhor e se converter dos maus caminhos, não vou declarar. Então o Senhor diz, olha a resposta, ouvirei o céu, sararei a sua terra, e aí vem as bênçãos do Senhor. Então precisa ter, precisamos nos humilhar, estarmos de pé à presença do Senhor. O Pentecostes de Jerusalém é para os dias de hoje também, porque a promessa de Deus derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor por mais essa noite linda, essa noite maravilhosa, na presença de Deus soberano e poderoso. E toda quarta-feira, esse mesmo horário, que é o horário da administração, às 20 horas, você pode entrar no Facebook que vai ter uma palavra. Estou orando porque eu quero ter uma vida cristã de
Não importa que me questione, que me olhem feio, que chamem de santarrão, ou que digam isso ou aquilo. Eu vou mostrar na história da Bíblia, na história do movimento, que todos aqueles que se propuseram a buscar a Deus foram rejeitados. Famílias viraram as costas, os pastores dessas pessoas largaram elas, chamaram de rebeldes, chamaram de tantas outras coisas, mas eles permaneceram firmes. E se você serve a Deus, permaneça firme. Ore pelo seu pastor, respeite o seu pastor, abrace o seu pastor, obedeça o que o Senhor usa ele para falar e sempre analise se está em conformidade com a palavra de Deus, porque sempre teremos autoridades, pessoas acima de nós, que a gente deve reverenciar, respeitar, na verdade, é o que diz a palavra, e se sujeitar. Uma igreja obediente, um crente obediente, um crente fiel, é um crente que Deus vai usar. Fique firme, não desanime. Pai eterno, muito obrigado por mais essa noite de vitória que o Senhor nos concedeu aqui neste lugar. Continue abençoando as nossas vidas, cada vez mais abrindo as portas, cada vez mais dando foco e direção. Senhor, quero seguir fazendo a vontade do Senhor, insistindo no avivamento e no arrebatamento da igreja, que são duas pregações que precisam ser faladas ultimamente. Obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor nos usou aqui, de forma simples, mas necessária, claro, porque nós estamos aqui aprendendo e vamos para casa feliz, e tenho certeza que mais alguém está sendo alcançado por essa palavra. Que essa pessoa esteja na sua casa orando junto comigo agora, e que hoje, a partir de hoje, essa pessoa possa estar fazendo essa oração. Senhor, me converta, porque eu quero continuar recebendo a tua presença. Eu quero, Senhor, eu creio, e eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não quero ser uma igreja fria, eu não quero ser uma igreja vazia, porque eu ouvi que sem avivamento eu posso esquecer do arrebatamento. Então me aviva, Senhor, porque eu sei que o teu Espírito é quem vai nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Pai, eu agradeço a Ti por essas vidas, por cada um, Senhor. Aviva esta igreja. Continue usando os nossos pastores e abençoando todas as pessoas. Aqueles que aqui estiveram e decidiram ir embora, abençoa, estende as mãos, aqueles que estão para chegar, aqueles que já chegaram, e a Tua obra, Senhor, continua firme e forte por esse país agora, por esse mundo agora, Senhor. Derrama a Tua presença, que é o que mais nos interessa, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer todos amém? Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Sábado é sábado de ceia, e nós vamos falar algo sobre ceia também. Para sempre, quero usar os termos aí de acordo com o mundo. Então, vamos ver o que Deus vai nos dar sobre a ceia. Deus te abençoe. Um abraço. Os 10, 20 milhões por meu homem tem que ter estilo lá fora. Já vou, amigo. Já gostaram de mim? Tá pensando o quê? Usa se quiser. Se ele fosse mesmo o pai da Celina, seria tão bom.